Olá pessoal, eu me chamo Elizabeth Mustafa e sejam bem-vindos a este canal. Neste vídeo nós vamos falar um pouco dos amigos de Dom Pedro II. Dom Pedro II, se você não viu o vídeo anterior, é a reencarnação de Longinos. Nós já falamos sobre isso, é um vídeo muito revelador, muito importante para todos nós, que nos traz grandes reflexões, não só da história, da filosofia, como também da vida espiritual, como nós estamos seguindo as leis de Deus, que são inexoráveis, e todos estamos sujeitos a essas leis. Nesse vídeo nós vamos ver Jesus e Ismael no comando do Brasil, no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, segundo este livro maravilhoso que nós seguimos, né, de psicografia do Chico Xavier, por Humberto de Campos. Esse livro que nos mostra que temos uma companhia espiritual constante, que nos auxilia na nossa trajetória, que nos faz caminhar para a redenção espiritual de todos nós brasileiros. E Longinos vem aqui como Pedro II para viver uma vida de sacrifícios, de luta, de realizações materiais para o nosso país, nos auxiliando a caminhada, mas também de grande sacrifício pessoal. E nós vamos ver Pedrinho com 1 ano, perdendo a sua mãezinha querida, Dona Leopoldina, a nossa imperatriz querida, a nossa imperatriz. Uma pessoa honrada, uma mulher valorosa, que o próprio livro nos diz que foi grande contribuidora para o Brasil. Mas a espiritualidade não nos abandona. Jesus está sempre conosco, nos enviando pessoas amigas que nos auxiliam. Como enviou José Bonifácio a Pedrinho na primeira infância, não é? Uma pessoa muito valorosa, o José Bonifácio. A sua biografia é repleta de feitos grandiosos que auxiliam o Brasil no momento da independência, junto ao seu pai Pedro I. José Bonifácio é muito importante para a nossa história, um advogado, naturista, geólogo, não é? Que gostava muito de botânica, grande linguista, poliglota, grande político, grande estrategista político, que nos auxiliou muito. Se você abrir a bibliografia de José Bonifácio, você vai ver quão grande é a sua contribuição. Inclusive, nós temos há pouco tempo um vídeo que Divaldo Franco nos fala que Bonifácio deve reencarnar nesses dias para nos auxiliar, não é? Aqui na matéria, na nossa caminhada do Brasil, rumo ao momento de transição ao mundo de regeneração. Então, José Bonifácio é dessas almas queridas que acompanham o Brasil na espiritualidade e que logo estará conosco também, contribuindo muito grandemente para a nossa relação. Então, José Bonifácio foi um dos amigos que teve Pedro II, logo no começo de sua vida. Depois nós vamos observar a presença da sua aia, a dama de companhia, que foi deixada aqui por Pedro I para auxiliar na educação de Pedrinho. A sua aia é como se fosse uma governanta, uma professora, uma orientadora da educação das crianças, porque Pedrinho ficou aqui com seus irmãos, com outros irmãos, e ela orientava as crianças na educação, não só a educação formal das ciências, não é? Da geografia, da história, da língua portuguesa, das outras línguas, porque Pedrinho era versado em várias línguas. Também como educação religiosa, ela era muito católica, muito amorosa com as crianças, que representou para Pedrinho uma segunda mãe, supriu a carência afetiva de uma mãe na vida dele.
vários momentos. Nós vemos na história de Pedrinho o carinho que ele tinha pela sua aia, que é conhecida a Condessa de Belmonte, não é? Que se chamava Mariana Carlota. A Dona Mariana foi muito importante na vida de Pedro II. Ela acompanhou o pequenininho até quando ele se casou na vida adulta. Então foi toda a vida a aia de Pedrinho esteve com ele, orientando, acompanhando, nos momentos de alegria, de dor, não é? Conta-se que quando ele conheceu a sua esposa, que ia se casar, ele não gostou da esposa e voltou para a aia a chorar, porque teria que casar. Mas ela orientou a ele a ser paciente, cumprir com o dever dele, ao qual ele cumpriu. Então a aia não só era aquela orientadora formal, como também esta pessoa amorosa que acompanhou durante todo o percurso da vida de Pedrinho, esse grande estadista brasileiro. Também tem outra pessoa que foi muito importante na vida dele, que nós conhecemos como o anjo negro de Pedro II, que era Rafael, não é? Um negro liberto que conheceu o pai dele, Pedro I, ainda na Guerra da Cisplatina. Na Guerra da Cisplatina, Rafael foi grande colaborador de Pedro I, auxiliando ele em armas na guerra, se mostrando valoroso e honrado, que Pedro I trouxe para o Rio de Janeiro e entregou a Rafael que guardasse a vida das crianças, em especial do imperador, do futuro imperador Pedro II. Então Rafael entra na vida de Pedrinho com uma missão de guardá-lo como um soldado, mas é como um amigo, como um verdadeiro pai que ele se apresenta na sua trajetória. Muitas vezes foi visto esquentando a mamadeira, dando banho, cuidando dessa criança, não é, que veio para ele como uma missão também. Rafael é este homem que viveu a vida toda junto com Pedro II. Muitas vezes deixou que ele dormisse em seu quarto, porque estava com medo do escuro, com medo de almas de outro mundo que ele alegava ter medo. E aí Rafael acolhia. Rafael contava histórias alegres, engraçadas, e também contava histórias do seu povo sofrido, que deixava Pedro II muito emocionado e triste, muitas vezes, com essas histórias. Então Pedro II teve com ele essas pessoas valorosas que o acompanharam durante a sua trajetória. É bom que a gente saiba que nós estamos sempre sendo acompanhados por essas almas boas e puras que vêm à nossa vida nos auxiliar na caminhada. Então, eu vou ficando por aqui no vídeo. É um vídeo pequenininho que fala sobre essa companhia amorosa que ele teve durante a sua infância. E depois nós vamos falar sobre outras questões políticas relativas ao Brasil. Muito obrigado. Se gostou do vídeo, curte, compartilha, deixa seu like e se inscreve no canal.